Vamos começar da mais simples, para vocês entenderem o que é uma equação de segundo grau, tá? Essa é uma equação do primeiro grau. Essa é uma equação de segundo grau, tá? Qual é a diferença entre as duas? O expoente. Por isso que a gente fez uma revisão de potenciação, tá? Quando aqui não tem nada, certo? Significa que o grau é 1. Então, a gente fala que essa equação é de grau 1, tá? Ou seja, a gente fala do primeiro grau. Ó o expoente. Qual é o maior expoente dessa equação, tá? O maior expoente dessa equação vai determinar de qual tipo ela é. No caso, o maior expoente aqui é grau 2. Então, ela é uma equação do segundo, ó, primeiro, segundo, certo? Do segundo grau. Agora, observem essa daqui. Ela não está na ordem propositalmente, tá? Para me mostrar assim, que de vez em quando ela pode aparecer, tá? Fora da ordem. Mas o que a gente precisa observar? Qual é o maior expoente, tá? Que há nessa equação? No caso, ó, nós temos o primeiro, o grau 2, e aqui nós temos o grau 3. Então, significa que essa equação é uma equação do terceiro grau, certo? Primeiro, segundo, terceiro. E se eu tivesse uma de grau 4? Quarto grau, ok? Então, agora nós vamos falar especificamente das equações, tá? Do segundo grau, que é desse tipo, tá? Essa parte foi só para a gente aprender a reconhecer o que seria uma equação do segundo grau, tá? E agora a gente vai colocar como essa equação de segundo grau ela pode estar escrita. Então, bom, a equação de segundo grau, deixa eu pegar um menos, ela pode ser escrita da seguinte forma, tá? Essa é a forma geral da escrita da equação de segundo grau. Então, olha só, o grau maior dessa equação tá na ordem, né? Aqui a gente tem o grau 2, aqui o grau 1, certo? E o Czinho é só um valor numérico, ok? Então, ó, o A, o B e o C chamamos de coeficientes, tá? Ó, o A, o B e o C, nós chamamos, tá? Eles de coeficientes. O A, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se ele for igual a zero, tudo que multiplicamos por zero é zero, tá? Agora, imagina, se esse valor é zero, o que acontece com essa equação? Ela volta a ser uma equação do primeiro grau, ok? E deixa de ser uma equação de segundo grau. Então, por definição, esse A, certo? Esse coeficiente que está ao lado dessa incógnita x, ele não pode ser zero, tá? Sempre precisa ser diferente de zero. Então, vamos falar um pouquinho das quando uma equação ela é completa e quando ela é incompleta, tá? Para ficar mais fácil de nós reconhecermos esses coeficientes,
eu vou começar com uma equação completa, tá? Então, olha só. X ao quadrado mais 5x menos 4 igual a 0, certo? Então, vamos lá. Vamos... O que nós vamos fazer agora? Reconhecer os coeficientes. Tá? Então, nós vamos reconhecer os coeficientes neste momento. Do lado do x, tem algum número? Não tem nenhum número, certo? Mas, observem que eu acabei de falar que esse valor, ele não pode ser zero, tá? Então, toda vez que ao lado não estiver nada, significa que essa incógnita, tá? Esse x, ele está sendo multiplicado por 1, ok? Então, esse coeficiente, ó, nós chamamos, que está ao lado do x, nós chamamos de A. Quando não tem nenhum aparecendo, certo? Significa que essa variável está sendo multiplicada por 1. Então, o A é 1, certo? O segundo valor que está ao lado só do x, ó, certo? Nós chamamos, olha aqui, de B, tá? E o B, o número que está ao lado do x vale 5, então B é igual a 5. E o C? O C, ele não tem nenhum x ao lado dele, ó. Ele é um valor sozinho. Então, no caso, seria o 4, tá? Mas observem que ao lado do 4 tem um sinal negativo, ok? Então, se o número ele está negativo, nós também trazemos esse sinal negativo, ok? Porque quando o sinal é positivo, né, matematicamente a gente não fica representando em todo número colocando o sinal mais, tá? Apenas quando aparece o sinal negativo. Então, aqui, menos 4. Vamos tentar outra? Então, vamos lá. Ó, essa eu vou dar um tempinho para vocês resolverem ela, tá? Qual é a tarefinha aqui? Vocês acharem o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C, tá? Coloquem aí quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C.